da enunciação e discurso jurídico, tá certo? Vamos começar pela coesão. A coesão, ela se trata de um elo jurídico, um elo linguístico, na verdade. Esse elo linguístico, ele vem trazendo uma conexão para o texto, tá? E como esse meio de conexão é através dos elementos conectivos. Esses elementos conectivos são encontrados nas conjunções, nos advérbios, nos pronomes, locuções adverbiais e outras palavras conectoras, tá? Então, essa coesão esse elemento, ele traz esse elo para que você dê mais clareza, proporcionando ideias no seu texto. Então, por isso que é a partir da coesão que você vai estruturar as ideias, tá bom? Para que você possa estruturar o seu texto. Então, é muito importante a coesão, porque você, a partir desses conectivos, você vai formar o texto, o texto para que você possa apresentar ao receptor e transmitir essa mensagem, tá certo? A importância da coesão no âmbito jurídico é a questão de você, mesmo que ela não esteja presente, o receptor ele consegue entender a mensagem. Por exemplo, no material de vocês tem despachos iniciais. São constituídos de frases curtas e objetivas. Um exemplo prático é despacho como defiro, entre aspas. Para os advogados e promotores e outros estudantes também, vocês vão ter conhecimento disso. Quando o juiz emite um despacho simples e que tenha defiro, a coesão dessa questão é que, quando ele fala que defiro, é porque ele está já aceitando o pedido que foi exposto na petição inicial. Tá certo? Então, aí, para vocês verem que aí não encontra diretamente uma coesão, uma construção textual, porque apenas uma palavrinha o receptor já entendeu a mensagem do que o magistrado quis dizer no despacho, ou seja, defira o pedido inicial, ou seja, ele aceitou o pedido inicial que você deve ter exposto de uma forma clara, não é? Apresentando de uma forma clara, estruturando as ideias conforme a composição do texto, e ele deferiu. Isso é uma coesão, porque você consegue entender, né? É uma coesão curta, uma coesão objetiva, porque você consegue entender que foi aceito o seu pedido. E também tem aí no texto J. concluso, ou seja, já concluso. Você também entenderá que se trata de que aguardando alguma sentença, alguma decisão, já conclusos, ou que você já deva ter sido emitido algum despacho ou alguma coisa favorável, tá certo? Então, isso são indiretamente umas concessões, né? Concessão do texto, que o receptor ele consegue captar a mensagem, mesmo que seja só uma palavra curta e objetiva, tá bom? O próximo é elementos da coesão. O elemento da coesão trata-se daquela questão de palavras, concatenar as ideias, ter o plano textual, tá? Plano textual. Tem algumas palavras que são empregadas na linguagem jurídica raramente encontrados, como no material de vocês estão: malgrado, conquanto, por conseguinte, em que pese, não obstante. É muito pouco encontrado essas palavras na linguagem jurídica. E no próximo slide tem a questão de que eu trago para vocês quais são as palavras quais são as expressões que devem ser utilizadas em cada caso. Por exemplo, em casos de indicação, explicação, elucidação e ilustração. Para ajudar vocês a compor o texto inicial, tem a saber, qual seja, quer dizer, a guisa de, a título de exemplo. Então, se você quer expressar no texto algo que você quer elucidar ou explicar, você pode usar esses termos que estão aí, tá? Professora, existem outros que vocês vão se deparar mais à frente com outras palavras,
tá? Mas essa é só um exemplo para que vocês possam dar continuidade no texto de vocês, tá bom? Para dar uma ideia, certo? Esses são os elementos da coesão que eu estou falando. Oposição. Existe também outro tipo de oposição, tá? Existe a oposição por adversão, ressalva e restrição, e tem a oposição por concessão. Mas como a oposição por discordância ela é muito utilizada, eu optei a colocar no material de vocês para vocês terem conhecimento. Mas mais à frente vocês vão ter outras palavras, outros conhecimentos a respeito disso, tá? Então, oposição de discordância você pode usar por seu turno, por outro lado, tá? Em dissonância, diferentemente de, em desacordo de. Esses termos vocês vão encaixar no texto de vocês ou no documento quando você quer tratar de uma discordância de algum item que você não aceitou no que foi apresentado, nos fatos. Então, você pode usar esses termos para início do seu texto, tá certo? Resumo e condensação. Tem alguns termos que podem ser utilizados quando você for querer resumir aquilo que você expôs nos fatos. Em resumo, em suma, resumindo, em síntese e em epítome. Professora, aqui o que quer dizer em epítome? Em resumo, tá? É uma palavra diferente, mas que é muito utilizada no jurídico, esse epítome. Vocês podem verificar que vai ter muito documento que ainda trata de epítome, que se trata de em resumo. Tá certo? Se vocês quiserem resumir aquilo que vocês já explicaram em cima, citado acima, pode usar essas palavras aqui, esses termos. Tá certo? Hipótese e condição. Se porventura, por acaso, desde que, só que se, contanto que. Também são termos que vocês podem utilizar no iniciais do parágrafo ou do documento que vocês vão dissertar, tá bom? E por fim, aqui, a finalidade e intenção. Com o propósito de, a fim de, com finalidade de, com escopo, objetivando, com o intuito de. Esse termo de finalidade é quando você já expôs os fatos e eu vou dar vou fazer uma conclusão para que o magistrado ou então outra pessoa entenda o que foi passado. Aí você coloca com o propósito de, Vossa Excelência, explicar o que você quer de todo o caso. Tá? Esses são alguns termos. Agora, nós vamos passar para a coerência. A coerência, ela é a adequação dos elementos textuais em busca de uma unidade e as ideias se compatibilizem. Então, na coesão, você estruturou as ideias usando os elementos conectivos, certo? Na coerência, você vai compatibilizar essas ideias. A partir da coesão, você vai estruturar o seu texto com as ideias apresentadas. Porque lá na coesão você já buscou, né, as ideias e colocou e acrescentou os elementos conectivos, mas na coerência você vai dar ênfase, vai compatibilizar essas ideias na estrutura textual, tá certo? No material de vocês tem um exemplo que eu coloquei sobre o réu foi condenado a 5 anos e 3 meses, não lhe sendo concedido por isso o beneplácito de um regime mais brando, devendo cumprir a pena em regime fechado. As penitenciárias de São Paulo não são adequadas e não oferecem condições satisfatórias, representando em análise última a falência do sistema carcerário. Então, esses 2 parágrafos trata da questão não há nexo nem coerência nesse texto. Por quê? Se o réu foi condenado a 5 anos e 3 meses, a pessoa que quis transmitir para o receptor diz que o réu foi condenado em decorrência da penitenciária de São Paulo não serem adequadas e não oferecerem condições satisfatórias. E não é isso, gente. Né? O texto ele tem que estar com um nexo de ideias e subsequentes. Vocês notam que aí, nesse exemplo, eles põem
como se as penitenciárias de São Paulo fosse o motivo de que o réu foi condenado a 5 anos e 3 meses, e não é. Então você tem que trazer para o texto algo, as ideias sejam compatibilizadas. A estrutura textual tem que ser na sequência cronológica, que o receptor ele possa entender o que você está explicando. E aqui você dá a entender que o desenvolvimento do discurso está sem nexo, não está presente a unidade redacional. Tá entendendo? Então é isso que a falta de coerência no texto causa esse tipo de discordância. Tá certo? Agora, eu digo para vocês que a coerência ela é muito importante para o âmbito jurídico, certo? Porque é ela que dá a estrutura textual. A coesão ela é importante também pelo fato de que vocês precisam dela para ter o elo linguístico, para compor as ideias. E na coerência é mais importante ainda, porque é ela que vai dar a estrutura da adequação das ideias, porque é a partir daí que vocês vão apresentar ao juiz tudo aquilo que a pessoa explicou para vocês nos fatos, tá? E vocês vão adequar, vão compatibilizar essas ideias para que o receptor possa, aquela pessoa, porque vocês não vai estar presente para a pessoa apresentando isso. Você vai só apresentar o texto e ele tem que se convencer daquilo que você escreveu, tá bom? Então é por isso que é importante ter a coesão e a coerência no seu texto. Tem que ser algo explícito, algo bem estruturado. No material de vocês tem a diferença de coesão e coerência, tá? Eu coloquei em pontos, né, quanto ao plano real, quanto à relação, quanto à localização, abrangência e aos componentes. Quanto ao plano real, coesão é o plano gramatical, que é, claro, a questão do elo linguístico com os conectivos de conjunção, de verbos, etc. Coerência, plano conectivo e inteligibilidade do texto. Quanto à relação, coesão sintática entre termos do enunciado e a coerência em relação a palavras e frases. Quanto à localização, coesão encontra-se na superfície do texto e coerência localiza-se no texto como conexão conceitual. Quanto à abrangência, relaciona-se com a microestrutura e a coerência quanto a coesão com microestrutura e a coerência com a macroestrutura. Quanto aos componentes, a coesão ela trabalha com os componentes do texto, né, do termo, e a coerência trabalha com o meio global, o conteúdo do âmbito geral, tá? Nos elementos da coesão no discurso, continuando aquele que nós estamos tratando acima, é importante também que vocês ampliem essa foto para que vocês tenham acesso a outras palavras. A professora se limita nisso aqui? Não. São inúmeras palavras que vocês vão ter acesso no decorrer do todo o caminhar da vida jurídica de vocês. Esse aqui só é o primeiro passo para que vocês possam ter a ideia de como iniciar o texto, para que não fiquem sem as informações. Tá bom? E também há as expressões de transição que eu havia citado na aula ao vivo. Os elementos, as expressões de transição são aquelas que podem ser usadas em início de texto, então no meio do texto, tá? Que é muito importante para que vocês possam ter acesso a isso. E eu vou falar aqui algumas para vocês terem nota de a expressão de transição, que desempenha um papel muito importante no discurso. De verificar-se, como se a verificar, vale ratificar, cumpre. Usam muito registre-se ainda. Isso é muito utilizado nos termos expedidos pelos cartórios do fórum, tá? Registre-se ainda quando há alguma falha do advogado, alguma falta, certo? Então é muito importante esses elementos, essas expressões de transição. Vocês vão se deparar no decorrer do tempo muito com outras expressões, tá certo?